Oi, 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 pessoal, tudo bem? O Brasil foi surpreendido hoje com essa operação contra-ataque em meio ao G20, em uma época que o nosso país está absolutamente mobilizado por todas essas questões de garantir a segurança dos 21 chefes de Estado que estão por aqui. O que aconteceu ali de fato? Há muitas pessoas discutindo aqui ou discutindo de lá. Cogitar um crime é crime? Não, em nenhum momento. Existe algo no direito penal que a gente chama de iter criminis, que é o percurso para cometer um crime. E ele tem várias etapas, são 4. Cogitação, que é a fase do pensamento. Ali ninguém pode te criminalizar, te recriminar ou te punir nunca, porque você está pensando. É a fase interna. Aí vem a fase externa, que é dividida em três pequenos pedacinhos. Preparação, execução e consumação. Na preparação, pode haver crime? Depende. Não há crime se não houver algo independente no Código Penal que possa ser criminalizado. Exemplo, se alguém vai e compra uma corda para sequestrar alguém, prepara um carro e tudo mais, há crime? Não. Mas quando ele se associa com outras pessoas para pensarem esse crime e determinar os detalhes, fazer o planejamento, aí já o crime de associação criminosa, que determina no nosso Brasil 3 ou mais pessoas. E foi isso, de fato, que aconteceu. Há uma outra situação. A tentativa de assassinato ela só pode acontecer quando a preparação já passou de fase, já está na fase da execução e por situações alheias, até mesmo a vontade do agente, deixa de acontecer o homicídio. Portanto, ele pode ser tentado neste momento. Contra Alexandre de Moraes, segundo a Polícia Federal, houve sim uma tentativa de assassinato no dia 15 de novembro do ano de 15 de dezembro, se não me falha a memória, do ano de 2022, mas que por situações alheias, porque ele não passaria no local onde, segundo as mensagens trocadas, os kids pretos estavam posicionados, eles abortaram a missão, ou seja, uma vontade alheia. Houve ali a tentativa contra Alexandre de Moraes. Contra Lula, contra Alckmin, não dá para caracterizar dessa forma. Mas há uma outra situação, da Lei de Terrorismo de 2016, que diz o seguinte: se associar para planejar uma ação terrorista e quebrar a paz social em associação criminosa, em ideias próximas, em ideias congruentes, que se tornariam uma ação pela lei antiterrorismo do Brasil, isso pode ser considerado um crime de terrorismo de associação criminosa. Então, nesse caso, principalmente por meio insidioso, que ia ser matar o Lula, envenenado, aquele monte de coisa. Então, nesse caso, há como ser enquadrado a tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes, a associação criminosa daquelas pessoas que pensaram e prepararam o crime, mas a tentativa de assassinato é muito clara quando eles precisam abortar a missão que se iniciou para matar e principalmente a associação criminosa para terrorismo. Isso deve acontecer porque iriam quebrar a paz social por uma ruptura democrática com a morte do presidente, do vice e de Alexandre de Moraes. Então vamos lá, quando alguém justificar com você, mas a tentativa só acontece quando o crime está em execução. A PF, no caso de Alexandre de Moraes, viu que a execução começou, mas ela parou por motivo alheio, porque ele não ia passar por ali. Contra Lula e contra Alckmin não teve a tentativa, mas houve a associação criminosa, que pode ser caracterizada pela quebra da paz social que haveria na lei antiterrorismo, ou até mesmo em todos os preparativos que tiveram, como comprar celular, orquestrar o plano, determinar, delinear as ações, colocar codinomes e tudo mais. A situação é essa. Foi extremamente grave. Essas pessoas necessitam ser punidas para que de verdade sirvam de exemplo e demonstrem. O Brasil é um país democrático, assim se manterá, e quem quiser cometer uma ruptura do Estado democrático do Brasil tem que ser punido exemplarmente. Algumas pessoas me perguntam, Riva, mas qual é a sua opinião, por exemplo, com relação à lei da anistia? Eu sou absolutamente contrário. O que eu acredito? Há um processo que ele não respeitou todas
todos os procedimentos legais, ele já tem muito tempo, ele precisa ser acabado, desde lá do inquérito das fake news de 2018 ele precisa ser terminado, como os inquéritos do 8 do 1 também precisam ser terminados o mais rapidamente possível. Mas o que eu sou a favor? Da revisão de algumas penas que foram extremamente duras contra as pessoas que estavam ali, algumas delas, promovendo quebra-quebra, vandalismo, que foram como massa de manobra ou no efeito manada levadas a isso. Mas as pessoas que pensaram que são os líderes da execução do 8 do 1, essas têm que ser responsabilizadas severamente, inclusive por terrorismo, por tentativa de quebra ou ruptura do Estado democrático. Então tem que separar o joio do trigo. Quem estava lá como efeito manada e massa de manobra, 17 anos na cadeia demais, que paguem por aquilo que fizeram, pelo quebra-quebra, pelo vandalismo, por depredação do patrimônio. Mas aqueles que pensaram, que lideraram e estavam na execução do 8 do 1, esses têm que ser responsabilizados severamente. É isso. A gente precisa recuperar o nosso país. E a anistia não vai pacificar em absolutamente nada. Como eu sempre falo em todos os programas que eu apresento, as pessoas têm escolhas e pagam na proporção das escolhas que fazem. Escolheu mal, a responsabilidade tem que ser grande, mas tudo no estrito cumprimento do dever legal. Há questionamentos, sobretudo está com Alexandre de Moraes, que eu também questiono. Eu acredito que alguns desses processos tinham que ir para a primeira instância, principalmente para vandalismo e depredação. Em outros casos, a responsabilidade tem que ser do Supremo, porque envolve figuras que têm foro privilegiado e uma série de coisas. E a essas pessoas toda a responsabilização. Então, que fique bem claro. Você é a favor da anistia, Riva? Sou a favor de que sejam punidos na proporção daquilo que fizeram, que seja razoável essa punição. Então, quem estava lá depredando, quebrando o patrimônio, esses sejam responsabilizados por isso, porque estavam no efeito manada. Até o atenuante. Agora, aquelas pessoas que estavam no planejamento, na execução e na liderança, precisam ser responsabilizadas severamente, sim, e por terrorismo, como algumas delas têm sido. É assim que tem que ser. As pessoas precisam pagar pelos crimes que cometem. Sorte e paz, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Inclusive, quem tem as obrigações legais errou, também tem que ser punido. Sorte e paz para todo mundo. Valeu, a gente se encontra. E eu lembrei uma coisa depois que já tinha gravado o vídeo. Tá aqui, ó. Tô com o carro parado antes que você fale qualquer coisa. Artigo 366 do Código Penal, ele fala da tentativa de golpe de Estado. Dar o golpe ou tentar o funcionário público que seja civil ou militar, qualquer tentativa de depor ou de dar o golpe de Estado, seja lá como for, atrapalhar o governo, fazer essa incitação, essa maluquice, mesmo na tentativa, é considerado crime com pena de 4 a 12 anos de prisão, que foi exatamente o que foi feito por pelo menos essas 5 pessoas que estão presas, mais o que parece ser o antigo candidato à vice-presidência, o general Braga Neto. Portanto, não tem como não enquadrar, não tem como essas pessoas escaparem de uma prisão dura.